Olá, está no ar mais um Alesp Conecta e o programa de hoje vai falar de uma legislação que promete trazer mudanças e benefícios para o setor das startups. Vamos falar sobre o marco legal das startups com o Vitor Magnani, ele que é presidente do Conselho de Comércios Eletrônicos da FEComércio aqui de São Paulo, vai falar um pouquinho para a gente da importância e das mudanças que esse marco traz. Vitor, seja bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. Eu que agradeço. Estamos aqui para falar de um tema importantíssimo para colocar o Brasil na rota da nova economia. E, Vitor, para a gente iniciar, então, esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse aí do trabalho que a FEComércio está fazendo para falar um pouquinho desse marco para a gente, né? Vocês agora também têm um conselho referente a isso, que foi inaugurado com uma reunião já para falar sobre o tema. E qual que é o trabalho aí de vocês referente a esse marco legal? Como que vocês pretendem trabalhar em cima disso? A FEComércio de São Paulo possui um conselho de comércio eletrônico que representa 80% desse segmento no país, porque essas empresas têm sede aqui no nosso estado. Em, Tendo em vista todo o debate em torno do marco legal das startups e essa aproximação com o comércio digital e eletrônico, a gente criou um comitê específico para tratar desse assunto com as pessoas mais gabaritadas que a gente conseguiu reunir. Então, desses segmentos tem investidores, empresas, especialistas, escritórios de advocacia que estão debruçados sobre esse tema desde o início desse debate lá no Poder Executivo e também no Congresso Nacional. E, Vitor, eu queria que você contasse um pouco para o nosso telespectador aí, qual que são as principais mudanças que esse marco legal das startups traz, principalmente aí para o setor da nossa economia. Tá, essa é uma pergunta muito importante. Antes de entrar exatamente nos benefícios dessa lei, a gente precisa colocar algumas especificidades desse segmento. As startups são empresas de tecnologia que usam essas ferramentas para escalar os seus negócios. Pelo fato delas terem um elevado risco e um modelo enxuto, é que a gente precisava de um marco legal que garantisse, desse segurança jurídica para algumas situações, sejam elas tributárias, sejam elas societárias, e isso foi muito bem endereçado, tanto na proposta enviada pelo Poder Executivo, quanto no texto que saiu aprovado da Câmara dos Deputados após a relatoria do deputado federal Vinícius Poit. O marco legal de startups, além de considerar essas especificidades, ele é muito importante porque ele tem todas as condições de impulsionar, fomentar o empreendedorismo digital no país. Se tem alguma coisa que está realmente globalizada no mundo, é o acesso à informação e conhecimento. Qualquer um vestido o seu pijama pode entrar na internet e verificar bancos de dados de inúmeras universidades, de inúmeros outros polos de conhecimento. E isso vem transformando o cenário do mundo. No Brasil não é diferente. Já temos algumas dezenas de startups aqui no Brasil, fruto desses jovens empreendedores que, acessando essas tecnologias, esse conhecimento, conseguem levantar negócios a duras penas. Só que, dentro dessa jornada do empreendedorismo digital, algumas coisas como investimento anjo não tinha grandes contornos jurídicos seguros para operar. Só para quem não é entendido no assunto, investidor anjo é aquela pessoa que no início da startup, no início dessa jornada do empreendedorismo, investe recursos próprios ali no pool ali de empreendedores que está querendo alavancar o seu negócio. Esses investidores anjo ainda possuem diversas dificuldades com a Receita Federal. Isso o marco legal busca solucionar, assim como o modelo
societário destas empresas. Como eu disse para vocês, startup opera no modelo enxuto e de elevado risco. E um modelo simplificado, diferente do modelo que a gente possui de sociedade limitada e outras, foi possível desenhar uma nova figura jurídica, que é a sociedade anônima, de uma forma muito mais simplificada, que vai ajudar esses empreendedores, logo no início da sua jornada, a reunir pessoas gabaritadas para debater esse assunto e também ajudar no desenvolvimento do negócio. Assim como temas envolvendo stock option. Stock option é o direito de determinada pessoa virar acionista dessa empresa no futuro. Isso é um importante instrumento também para atração de pessoas muito talentosas. Até pouco tempo atrás, pessoas bem formadas, pessoas experientes, ocupavam espaços, geralmente, de grandes companhias, porque essas grandes companhias traziam grandes salários e também bônus e participação nos lucros e dividendos. A stock option é importante porque este profissional gabaritado pode, na sua análise, optar por trabalhar numa startup ao invés dessas companhias. Isso se ele considerar que haverá um retorno futuro muito maior. Então, imagine você que aqui no Brasil a gente ainda tem inúmeras disputas, principalmente tributárias, em torno desse instrumento de oferta de ações que é a stock option. Isso também o marco legal busca solucionar. Assim como o sandbox regulatório. O sandbox regulatório é uma espécie de autorização momentânea e territorial para startups inovarem. Como eu disse para vocês inicialmente, o mundo está se transformando cada vez mais rápido por terem acesso a inúmeras informações e conhecimentos. Então, novos modelos acabam surgindo e esses modelos são diferentes do que a gente vivencia e observa hoje. Então, pelo fato deles inovarem e às vezes encontrarem um limbo jurídico e regulatório, é que existe a saída do sandbox, que é a criação dessa autorização momentânea para o poder público verificar os resultados positivos ou negativos do uso daquela tecnologia promovida por alguma empresa. Então, trocando em miúdos, o marco legal das startups, assim como o Plano Nacional de Internet das Coisas, assim como a Estratégia Nacional de Transformação Digital e a Política de Inovação, são instrumentos muito importantes para colocar o Brasil, de fato, na nova economia que, com certeza, será muito tecnológica e inovadora. Vitor, então seria uma maneira mesmo de desburocratizar, né, essa questão aí, principalmente para as startups que trazem um avanço tecnológico, não só na economia também, mas também aí com todos esses projetos que a gente vê e conhece aí que são criados através das startups e ajudam na qualidade de vida também da população. E a gente tem a Lei de Proteção Geral de Dados, e eu queria entender como ela tem essa ligação exatamente com a questão das startups, né? E como ela pode interferir, ou se o marco tem alguma coisa relacionada a essa questão da proteção de dados. A nova economia, que é impulsionada por esse empreendedorismo digital, que comumente a gente deu o nome de startups, não só no Brasil, mas no mundo, ela é impulsionada pelos dados. Hoje, por meio da tecnologia, eu consigo qualificar o meu consumidor, saber as suas preferências, saber aonde ela está transitando. E aí entra a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se eu estou falando aqui para vocês que a gente vai caminhar para uma economia baseada em dados, significa que esses dados merecem e devem ser protegidos pelas empresas e pela sociedade como um todo. Então,
toda e qualquer startup que usa uma determinada tecnologia para escalar o seu negócio deve respeitar esse importante marco regulatório aqui do país. Então, sem sombra de dúvidas, entre as prioridades das startups do ponto de vista legal e jurídico, é observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Vitor, falando aí sobre a questão principalmente dos investidores, né, que você falou que esse marco legal ajuda bastante nessa questão, né, porque as startups têm uma dependência aí de receber esse apoio principalmente externo. Como que você vê a expectativa, talvez para investidores de fora, nas startups aqui do nosso país, né? Isso também pode ajudar a movimentar a nossa economia e também ajudar a levar o nome, né, do Brasil na criação aí dessas startups que trazem esses projetos tão importantes. O Brasil e as startups brasileiras já recebem muitos recursos estrangeiros de investidores que apostam nos nossos empreendedores. Para você ter uma ideia, a gente já superou a marca de 10 bilhões de dólares investidos aqui no nosso país. São grandes fundos de investimento que, observado um cenário econômico em que os juros estão baixos ou próximo de zero ou até negativos em alguns países, aportam capital em empresas de elevado risco, porque essas empresas podem não dar certo. Então, a gente já vem observando esse volume significativo de investimentos aqui. Porém, existe a figura do investidor anjo, que é aquele investidor menorzinho, que pode ser o próprio Vitor, que tem um capital próprio dele, está aportando numa startup. Isso faz muita diferença na vida do empreendedor iniciante. Então, o Legal consegue dar uma certa proteção, por exemplo, entre o patrimônio da pessoa física do investidor anjo e aquilo que ele aportou. E isso é fundamental. Imagine que hoje você pode ter uma confusão entre essas duas possibilidades patrimoniais e, no caso de uma startup vir à falência, o investidor anjo ter que responder com os seus próprios bens. Então, isso acaba distanciando algumas pessoas, alguns investidores desse universo de startups. Então, o marco legal é importante também por levar em consideração esta especificidade. Veja, é uma especificidade das startups. Grandes companhias não vivem essas trajetórias iniciais e de desenvolvimento que eu estou contando aqui para vocês. Por isso que é tão importante o marco legal. E aí a gente vê também que uma das mudanças aí é o tempo que uma empresa pode ser considerada uma startup. Eu queria que o senhor explicasse essa questão aí, se é uma questão mais de burocratização, e como que se faz essa classificação, né? Tipo, uma empresa, ela sairia, por exemplo, de um MEI, um micro pequeno empreendedor, e viraria uma startup, ou ela já nasce como startup? A proposta que está em debate leva em consideração alguns critérios para a definição de startup. Isso é muito importante porque deste marco legal ser sancionado pelo presidente da República, ele vai derivar uma série de outras normas que vão considerar essa definição. Então, o texto atual ele considerou algumas variáveis que você trouxe, como tempo de atuação e até faturamento. São variáveis razoáveis, assim como o uso da tecnologia, inovação, investimento em inovação desta empresa. Então, são elementos que são alguns parâmetros necessários para a gente dar efetividade para a lei, para que outras empresas que não são desse segmento não usufruírem dessas condições que esse texto legal traz. Então, aí a gente tem um recorte preciso sobre o que é startup e o que não é startup. Até então, a gente comumente falava que startup ou era um estado de espírito, ou era uma empresa de tecnologia que escalava o seu negócio, então tinha conceitos muito amplos, muito genéricos que
este texto em tramitação agora no Senado Federal trouxe e que é muito importante para a gente balizar esse debate. Vocês têm esse conselho aí exatamente para reunir essas empresas e falar do marco legal das startups. E vocês têm alguma demanda, por exemplo, que o texto houve mudanças do texto original para esse que vai ser votado agora no Senado? Se vocês ainda querem incrementar, tem alguma demanda aí que as empresas, as startups estão pedindo para o poder público, né? Talvez para melhorar o projeto, uma visão mais de vocês, né? Que vocês conhecem as reivindicações, estão aí no trabalho de campo. Então, acho legal também ter esse diálogo, né, entre as próprias empresas que entendem e vivem isso com o poder público, né, que vai ajudar com essa legislação. Como o texto agora está no Senado, se a gente promover qualquer alteração nesse texto, ele volta para a Câmara. A gente com certeza tem alguns pontos de melhoria. O texto não é perfeito e, na maioria dos casos, os textos em tramitação nunca são perfeitos para todo mundo. Mas a gente entende que, estrategicamente, eu acho que a gente pode seguir com esse texto para aprovação. A gente está debatendo ainda no comitê os próximos encaminhamentos e melhorar uma coisa ou outra no texto mais lá na frente. Agora, a nossa prioridade é fazer com que esse tema não saia da agenda de debates do Senado e da lista de prioridades para aprovação já neste ano, porque cada ano que passa sem termos alguma segurança jurídica e também incentivos para esse segmento, é tempo que o Brasil fica para trás na rota da nova economia de países como Estados Unidos, que possuem grandes empresas de tecnologia como as maiores do mundo, da China, da Índia, enfim. Isso vai acontecer no Brasil mais cedo ou mais tarde. Eu só não quero que seja mais tarde. Quanto mais rápido tivermos esse marco legal das startups aprovado, melhor. E, Vitor, que outras mudanças aí principais você pode destacar que esse marco legal das startups traz? Alguma coisa que você já deu no início, né, um parecer um pouco geral aí desse marco, mas algo que ainda vale a pena destacar, a questão tributária ou até mesmo os benefícios regulatórios? Eu acho que o grande destaque desse marco legal das startups são as pessoas. Então, se você perceber bem, o tratamento de stock options e também o modelo societário são os pilares desse texto, porque são eles que vão atrair gente para trabalhar nessas startups. Então, se eles forem bem tratados, a gente vai conseguir verificar novas empresas, empresas mais parrudas aqui no Brasil, que já conta com um pouco mais de uma dezena de unicórnios. E só para quem não sabe, unicórnio é aquela startup que consegue atingir o valor de mercado de US$ 1 bilhão ou mais. Isso a gente já verificou em um pouco espaço de tempo, nos últimos 4, 5 anos, e nos próximos 5 anos a gente vai ver muito mais. E também o sandbox regulatório, que no marco legal ele está de uma maneira genérica, mas que a gente vai perceber outras autoridades públicas regulamentando este instrumento. Ou seja, a partir de uma lei federal, outros órgãos reguladores, por exemplo, a CVM, o Banco Central, a ANTT, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cada um desses polos tem as suas determinadas startups, vai poder regulamentar. E isso é muito importante porque se a gente olhar para a experiência que a gente tem hoje, alguns modelos são tão disruptivos, promovem tantas rupturas de paradigmas sociais, de modelo de negócio e econômicos, que por vezes acaba ocorrendo uma judicialização, o Ministério Público acaba autuando essas empresas, ou a própria justiça,
por falta até de um entendimento de como opera essas empresas, acaba aplicando medidas sancionatórias severas, ou mesmo órgãos reguladores, como mais recentemente a Artesp, com a Buzzer e a Ubus, que fazem a intermediação do serviço de fretamento de ônibus, sofreu, ou seja, medidas restritivas ao uso desse aplicativo, ao modelo de negócio desse aplicativo de ônibus. A partir do momento que a gente tiver isso na lei federal, a gente vai poder fazer um trabalho que outras autoridades vão conseguir ajudar e muito a inovação aqui no Brasil. Vitor, acho legal aí para o nosso telespectador conhecer um pouco mais do mercado das startups aqui no Brasil, como que está o cenário agora nesse momento, e com certeza com a aprovação desse marco, a expectativa aí desse crescer e também ficar mais conhecido, né? O Brasil não para de ter mais e mais startups. É um segmento que não para de crescer. Isso é fruto desse acesso à informação, como também da criatividade do brasileiro. O brasileiro é muito criativo. E isso faz com que a gente veja, num curto espaço de tempo, uma mudança de mentalidade até dos jovens. Até pouco tempo atrás, quando eu me formei, não se, não se falava, ou se falava muito pouco em empreendedorismo. O sonho das pessoas que conviveram comigo na universidade, eu fiz a Universidade de São Paulo, era trabalhar numa grande empresa. Hoje, em sala de aula, e eu sou professor, posso testemunhar isso, muitos estudantes querem abrir sua própria startup, porque vem exemplos de sucesso, porque também a própria universidade está agregando outras habilidades no seu currículo. Isso é muito importante para o país, porque quanto mais empresas brasileiras, nacionais, a gente tiver dentro dessa grande economia digital, mais conectado com o futuro a gente estará. A gente vai agregar valor ao invés de exportar produtos brutos, e isso é fundamental. Mas nem tudo é um mar de rosas. É, Mais da metade das startups morrem em 3 anos. Isso é um dado da Fundação Dom Cabral. E as causas da morte dessas startups passam pelo excesso de burocracia, mas também pela forma de aquisição e o custo de aquisição e retenção de clientes. Veja, essas startups operam no mundo digital, então elas precisam aportar muito dinheiro, por exemplo, em marketing digital, para trazer esses consumidores. Quando a gente não tem uma sociedade que é mais adaptada ao uso dessa tecnologia, quando a gente não tem uma sociedade que tem acesso à internet em todos os cantos do país, a gente dá um passo para trás, porque essas startups elas são muito tecnológicas, embora elas sejam fáceis de utilizar, mas você precisa de um smartphone, você precisa de uma boa conexão à internet, você precisa de conhecimento de algumas disciplinas que não são passadas hoje na universidade. Eu já citei aqui o marketing digital, o empreendedorismo, outros indicadores de sucesso de startup, como CAC, LTV, que está começando a entrar nos principais currículos das universidades, dos cursos de MBA, de cursos de curta duração. Então, quanto mais a gente conseguir pulverizar essa cultura de startup e esse conhecimento, mais chances a gente vai ter de ter mais empresas de sucesso que conseguiram manter um negócio com uma saúde sustentável durante o tempo.
Vitor, eu já agradeço desde já a sua participação. Vou deixar um espaço final para você falar com o nosso telespectador. Talvez aí com os nossos jovens, né, para eles não deixarem de acreditar, principalmente se tem uma ideia inovadora, participar desse mercado, né? Quem sabe aí com a questão do marco legal das startups, isso também ajude a impulsionar mais também os nossos jovens, como o senhor vem falando aqui para a gente no programa de hoje. Eu agradeço a oportunidade, eu convido a todos a acessarem a minha página no Instagram, que tem muito conhecimento sobre isso, é @vitorsensei.magnani. A gente está passando por uma transformação de hábitos, de comportamentos, de tecnologia de maneira muito rápida. Então, quanto mais rápido também você acessar esse conhecimento, melhor. A cultura agora é de colaboração e sustentabilidade. Então, convido a todos a acessar e se conectarem a nós lá no comitê das startups da FEComércio São Paulo. Conexão Legislativa de hoje recebeu o Vitor Magnani, ele que é presidente do Conselho de Comércio Eletrônicos da FEComércio e falou um pouquinho para a gente sobre o marco legal das startups. Se você quiser rever este ou outro programa, é só ficar ligado na Rede Alesp ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!